Olá, estamos aqui no estúdio do Advogue TV, hoje aqui ao lado da minha colega advogada Luísa Curado e recebendo hoje, tendo a honra de receber hoje o doutor ACM, delegado de polícia da 16ª Territorial da Pituba, e vamos conversar hoje sobre crimes financeiros, e aqueles famosos golpes que acontecem, né? Quem é que não conhece alguém que já sofreu um golpe? Na verdade, Luísa? Verdade, verdade. Temos hoje inúmeros casos, né, de golpes e esse podcast vai servir para a gente apresentar algumas dessas situações e também aconselhar os consumidores a evitarem cair nesse tipo de dano aí, de prejuízo. Doutor Acemi, seja muito bem-vindo, uma honra muito grande recebê-lo aqui no nosso estúdio. Sei da sua valorosa carreira, da sua atuação, da forma séria como conduz o que faz e o quanto gosta do que faz, não é? E a gente sabe que a função de delegado não é fácil, a gente sabe que é uma atividade que envolve muita vontade, muito querer, além de um jogo emocional muito grande, né? Porque você lida com pessoas, lida com gente. Mas, doutor. Seja bem-vindo, agradecemos imensamente a sua presença e agora estou aqui para cumprimentar aí os nossos internautas, quem está nos acompanhando, nos assistindo. Bem-vindo, doutor. Realmente eu gostaria de agradecer o convite de participar, né? E eu sei que eu vou ter uma oportunidade, de certa forma, colocar os meus conhecimentos policiais que eu tenho aqui. Pode ter certeza, vai ser útil principalmente à população, que é o alvo principal da Polícia Civil. É quem é o destinatário da proteção, né, doutor? Do seu Com trabalho, né? O certeza, destinatário da com proteção, certeza. não é verdade? Por falar em proteção, assim, só aqui uma coisa aqui, um adendo que eu percebo hoje e sinceramente eu sinto falta. Algumas pessoas dizem que policiamento ostensivo, que não resolve muita coisa, mas eu sinto falta, às vezes, da presença da polícia militar em determinadas localidades. Por exemplo, a gente sabe, e é comum, é de senso comum, que nas imediações dos grandes shoppings acontecem muitos assaltos, muitos roubos, e eu não vejo um policiamento ostensivo, eu não vejo assim, uma presença maciça da polícia militar. Ressalvo que sei do trabalho sério que eles fazem, do bom trabalho, mas eu digo assim, eu na condição de cidadão, eu gostaria de ver mais policiais Na rua. militares na rua, sabe, tomando conta, principalmente em localidades onde a gente sabe que acontecem muitos eventos. Ao redor do Shopping Salvador acontece muito, ao redor do Shopping da Bahia acontece muito, do Shopping Paralela também acontece muito. E digo assim, teve uma época que na proximidade do Shopping Salvador tinha sempre uma viatura. Eles ficavam sempre uma viatura em frente a um grande prédio comercial, ali nas imediações do Shopping Salvador. Depois essa viatura saiu, eu não sei de que modo eles controlam, se hoje é somente com câmera, mas assim, a gente se sente seguro quando a gente vê a presença da polícia, sabe? O cidadão se sente seguro. Mas voltando aqui ao nosso tema, que é crimes, né, e fraudes financeiras, a gente sabe que existem muitos golpes, na verdade, E tá cada né? vez mais atual, né? Hoje é difícil você encontrar uma pessoa que não tenha sofrido algum tipo de golpe através do celular. São inúmeros. Existem os golpes de WhatsApp também, que é quando a pessoa recebe uma mensagem dizendo que é a filha, a irmã, o tio, o primo, e que está precisando de dinheiro, que é para realizar a transferência. E tem um golpe aqui que a gente acha muito interessante, né, comentar, que é o golpe do motoboy. Ô, Luísa, e muita gente, né, cai no golpe sem perceber que está caindo, né? E o doutor Acemi, por certo, tem muitas histórias para contar, né? E aqui, doutor Acemi, eu até gostaria de que o senhor aqui explanasse alguns principais golpes hoje que acontecem, tá? Assim, alguns principais golpes hoje que acontecem, que chegam à sua delegacia, de que forma o consumidor pode se proteger e qual é o papel da polícia quando toma ciência. Então, assim, vamos conversar sobre esses assuntos, mas gostaria já que o senhor já narrasse para nós alguns dos principais golpes hoje que estão acontecendo. Pronto. Antes de eu falar dos golpes, eu gostaria de fazer uma observação no tocante ao que você falou da Polícia Militar, do policiamento ostensivo, né? Como eu estou com 3 anos aqui na Pituba, eu conheço de certa forma, até por obrigação, todas essas artérias ali do Salvador Shopping, do Shopping da Bahia, no qual eu tenho, digamos assim, até uma convivência muito próxima com os setores de segurança desses dois shoppings, né?
Eu tive a oportunidade de tanto sentar com a segurança do shopping da Bahia, assim como do Salvador Shopping, para que a gente pudesse montar algumas estratégias. E essas estratégias podem ter certeza do seguinte, que também participa a PM. A PM tem uma dificuldade muito grande pelo aspecto que a gente chama na polícia da mancha do crime. O que seria a mancha do crime? A mancha do crime seria aqueles locais onde acontece a maior incidência de crime. Por exemplo, onde acontece furto, onde acontece roubo, onde acontece estupros. Né? A gente tem aqui, inclusive, solicitado a própria Prefeitura do Salvador em alguns locais, aqui, principalmente aqui perto do Salvador Shopping, que a iluminação é precária. Isso propicia o quê? Furtos, inclusive até 2 tentativas que ocorreram de estupro, né? Então é claro que essa relação Polícia Civil, os órgãos públicos e Polícia Militar, ela é muito focada aonde acontece o crime. Infelizmente a Polícia Civil, nós muito raramente fazemos trabalho ostensivo, porque é uma atribuição da Polícia Militar, mas a gente procura fornecer à Polícia Militar dados para que ela possa, de certa forma, colocar a viatura naqueles locais onde está acontecendo a incidência do crime. Muitas vezes a população passa e não vê aquela viatura e pensa por que tiraram a viatura? É porque ela deve estar em outro lugar, já tentando, digamos assim, coibir um crime que pode estar acontecendo numa artéria de maior incidência. Eu não sou advogado da PM, claro. Né? Mas até por conhecimento eu parti um pouquinho em defesa dela. Mas vamos voltar ao tema principal que a doutora muito sabiamente estava colocando aqui desses golpes. Eu trabalho numa delegacia, que é a Delegacia da Pituba, que hoje nós temos em torno de quase 21 mil ocorrências registradas no ano. Né? Caramba, 21 mil ocorrências? 21 mil. É muita coisa. Ela deve ser hoje a segunda delegacia, eu acho que a terceira delegacia com o número de ocorrências. Deve estar perdendo para Itapuã, a 11ª, eu acho que ela é a terceira nesse ranking. A maioria dessas ocorrências, eu diria para vocês que algo em torno de 60%, elas versam sobre o tema que nós estamos discutindo hoje, que é, infelizmente, o estelionato. Né? Uhum. Eu vou dizer para vocês a incidência maior do crime de estelionato, digamos assim, as particularidades. A doutora citou com muita propriedade o crime do WhatsApp, né? E a maioria das vítimas ficam revoltadas até mais consigo mesmo do que com o bandido. Sim, que se pergunta, meu Deus, como é que eu caí num golpe verdade. Mas, doutor, tinha foto de minha filha. Eu duvido que alguém que esteja assistindo a gente, que não tem alguém na família, que já não tenha caído nesse golpe. E muitas vezes as pessoas procuram a delegacia, tem que procurar. Já aconteceu caso, inclusive na 16ª e na 9ª delegacia, que nesse golpe a pessoa que foi vítima, né, ela não aceita que tenha depositado o dinheiro na conta do meliante, digamos assim. Então acaba se insurgindo contra a pessoa que seria o detentor falso do WhatsApp, né? Inclusive registrando queixa contra essa pessoa, e eu tive que mostrar a ela que aquela pessoa era tão vítima quanto ela. Aí é celular clonado, WhatsApp clonado, não é isso? Exatamente. Então é importante que mesmo você, a partir do momento que você tem a ciência, claro que você tem que procurar o WhatsApp, tomar todas aquelas providências já de conhecimento, mas é importante que você registre uma ocorrência policial até para que você tenha uma precaução, né, contra aquelas pessoas que possam cair vítima e achar que você está participando de um golpe. Eu estou falando uma coisa que é uma realidade. Né? É verdade. Na condição de advogada, né, para apresentar as provas no processo, é interessante que a gente tenha informações, dados desse meliante que recebeu os valores. É possível que, através do boletim de ocorrência, a gente solicite informações das pessoas que receberam esses valores para ver se existem antecedentes criminais ou se estão envolvidos em alguma investigação. É possível a gente solicitar esses questionamentos? Doutora, eu diria assim que talvez a sua pergunta seja o maior foco, né, do que a gente está conversando aqui. Eu vou discorrer um pouquinho em uma coisa que eu tenho, digamos assim, conversado com meus colegas delegados, com vítimas, com advogados. Eu acho o seguinte, a maioria desses golpes que acontece que a senhora
descreveu algum, ele tem muitos outros que eu posso descrever aqui, passa por uma coisa. O que seria essa coisa? O depósito em conta corrente de alguém, né? Eu posso garantir a vocês, com exatidão, que a maioria dessas pessoas que são beneficiadas com esses depósitos fraudulentos, a grande gama dessas pessoas, elas estão em cidades de difícil acesso. Eu vou começar pelos estados: Goiás, Roraima, interior de São Paulo, Piauí, né? Quem estiver me assistindo, que trabalha nessa área, e até as pessoas que estão em casa, que provavelmente foram vítimas, vão observar, junto com seu gerente de banco, ou até pela polícia, que essas pessoas residem nesses locais. E quais são, digamos assim, os pré-requisitos dessas pessoas? Normalmente elas estão em cidades que não possuem delegacia, né? Delegacia que não tem digamos assim, até uma agência bancária, pode ter um posto, um caixa eletrônico, que não é tanta necessidade, porque normalmente esse dinheiro é tirado nas capitais, e normalmente as pessoas que cometem esse tipo de crime, infelizmente, estão dentro do sistema penitenciário. Então é importante que a gente coloque essas coisas para que as pessoas avaliem a dificuldade que a Polícia Civil tem no deslinde desses crimes. É uma curiosidade que ficou isso aqui, tá falando, doutor, me diga uma coisa. O senhor falou aí de cidades de difícil acesso. Só para exemplificar, acho que é importante que a gente, não, né, claro, exemplifique. Vamos supor, aí o cidadão sofreu um golpe e o depósito é feito na conta de um cidadão lá do interior de Goiás, tá? Pronto. E a vítima é aqui da Bahia, procura a 16ª delegacia. Qual é o procedimento? Como é que é feito? Qual é a resposta que se tem em casos assim? Como é que a polícia age? Olha, digamos assim, a conduta padrão, a partir do momento que você noticia um crime de estelionato, vamos dizer, em qualquer tipo desse golpe que a doutora discorreu, e outros aqui que a gente pode no decorrer citar, né? Nós temos um beneficiário, com um banco dele, com a conta, agência. O que é que nós fazemos? Nós, como autoridade policial, oficiamos da instituição bancária e temos acesso aos dados cadastrais, né? Então a gente vai descobrir o que é de fulano dos Santos, lá do estado de Goiás, o endereço, a Rua das Algarobas, seja lá o que for, né? Próximo passo, nós estamos na Bahia, essa pessoa está no interior de Goiás. Seria o quê? Você oficiar a polícia do estado de Goiás para que faça moções para intimar essa pessoa para ser ouvido nesse procedimento. Entendi. E aí, quando é feita essa notificação, a resposta costuma vir rápida, a polícia de lá, ela tem um sistema de pronta cooperação, como é que funciona depois disso aí? Doutor, esse tipo de crime não é uma exclusividade da Bahia, né? Esse tipo de crime ocorre em todo o Brasil. Minas Gerais, talvez, e São Paulo são estados que tenham mais, né? Até pelo número de pessoas, né? Então, o que acontece? Existe a maioria, nós mandamos, mas algumas respostas vêm, mas você pode ter certeza que muito raramente, até eu posso te dizer uma coisa, a gente também atende demandas de outros estados que chegam na nossa unidade em função da residência daquela pessoa. Que as delegacias da Bahia, elas são unidades territoriais, 16ª unidade territorial. Então eu tenho um bairro da Pituba, tenho um bairro do Itaigara. Se essa pessoa tem um endereço nesse local e chega uma demanda de outro estado, eu tenho por obrigação de procurar essa pessoa naquele endereço. Sim. E normalmente a gente nunca acha essas pessoas nesse Entendi. Né? É interessante. Existe essa dificuldade, e é por isso que eu, na minha opinião, eu acho que deveria ser feito um trabalho efetivo perante as instituições bancárias, né? Para que se possa ter uma fiscalização maior. Para conscientizar ali o consumidor a evitar, né? Cair nesses golpes. Doutora, na verdade, assim, eu no início do nosso bate-papo aqui, chamar dessa forma que você colocou, né? Aqui é bate-papo, é um bate-papo, né? A gente está falando as coisas de uma forma bem simples. Eu acho que a importância maior minha aqui é de conscientização da pessoa que está em casa, do cidadão comum. Eu diria para você, principalmente as pessoas idosas, né? A doutora falou a respeito desse golpe de banco, de residência, digamos assim, do motociclista, das ligações.
Eu vou só acrescentar uma coisa. Desconfie de tudo. Eu não abro nenhum, como é que a doutora falou? Tem um site, não é? Link. O link. Eu não abro o link de quem quer que seja que eu receba no meu e-mail ou no meu celular. Jura você de roupa, não abro nada. Porque pode ter certeza que a maioria dos golpes começam por aí. Aliado ao fato que, como a gente estava conversando aqui, eu vou dar um outro golpe que eu gostaria de salientar, que tem acontecido muito na Bahia. Infelizmente, nós nunca prendemos ninguém aqui, mas eu soube que já prenderam no estado de São Paulo. Então, o golpe do bilhete premiado, né? A pessoa pode achar, pô, como é que eu vou cair no golpe? Mas muitas pessoas caem, principalmente as pessoas idosas, que são escolhidas à ponta de dedo. É Eu posso muito lhe garantir. importante a gente não subestimar o poder de persuasão dos criminosos, porque eles estão cada vez mais profissionais. E eu já tive casos de diligenciar com a juíza processos como esse, e a própria juíza falar, mas como assim seu cliente transferiu valores para outras pessoas e não identificou ali que estava fazendo uma transferência? Eu falei, doutora, não subestime, porque a gente tem casos de que colegas dela, próprios juízes, também foram vítimas desses golpes. Então, acho que o mais importante é não subestimar, é ficar atento a tudo, né? É ficar atento às prevenções que podem ser tomadas para que não caia naquele golpe. Eu também trouxe mais exemplos. Agora, só gostaria de terminar, Luiz, antes. Depois acho que é interessante até que você fale até do que você tem e até dos cuidados, mas como é que funciona isso? Eu fiquei curioso aqui, sabe? Como é que funciona esse golpe do bilhete premiado, doutor? Como é que ele se opera? Como é que ele se opera? Eu falei que normalmente a maioria das vítimas, elas são escolhidas, né? Eu vou falar, muita gente não gosta quando eu falo isso, mas, por exemplo, as redes sociais, da mesma forma Trazem que pessoas muitas bem olham a informações. sua rede social, pessoas de mal também olham a sua rede social. Uhum. Então a pessoa vê que você tem filho, que você tem cunhado, que você tem irmã. Então eles conseguem, dentro daquilo ali, fazer o que a gente chama de engenharia criminosa. No caso do bilhete premiado, o cara sabe que aquela senhora que está ali, às vezes ela coloca no status dela lá que ela é viúva. Isso eu estou te falando porque é um caso real, né? Um caso real que eu procurei saber dessa vítima. E ela saía para andar e do nada apareceu uma mulher e duas pessoas, né? Primeiro, uma pessoa ficou perto dela e uma outra foi mais na frente e jogou um bilhete premiado no chão e saiu andando. E aquela pessoa que estava perto dela pegou ela e disse, olha, ele deixou cair. Aí pegou e chamou ela para chamar aquela pessoa que teria deixado cair o bilhete premiado. E ela aí, muito inocente, como a doutora falou, são pessoas de alto poder e persuasão, né? Chegaram junto, conversaram, induziram essa vítima. Eu tenho vários casos, tem uma vítima de 56 mil, tem uma de 400 e poucos mil, tem uma de 340 mil. Caramba. Tem uma de 130, isso tudo na área Todos os casos que da eu vi. Pituba. Então, você pode ter, inclusive tem um detalhe que é importante eu salientar aqui. Essas pessoas, elas são abordadas, são super bem tratadas. Às vezes, como em dois casos, entram em um carro de uma dessas pessoas que está nervosa porque a igreja vai tomar café, aí vai na residência de uma delas, tá entendendo? Sim. Aí sai para criar um vínculo de confiança, depois vai na residência da vítima. E o que é mais interessante, a gente só tem o quê? Muito mal imagem. Aí você pode dizer, quando ela estava de carro, então a gente poderia identificar o carro. Para você ter uma ideia, a periculosidade é tamanha e inteligência desses bandidos que a gente não consegue nem captar as imagens do veículo que ele está usando. Eles passam por uma via que as câmeras que são postadas pela Secretaria de Segurança Pública não conseguem ler a placa. Então eles já sabem por onde vão, né? Agora, e aí... Nós não estamos lidando com amadores. Nós estamos lidando com amadores, né? São profissionais. E aí, nesse caso do bilhete, ele convence a vítima de que aquele bilhete está premiado e ela paga esses valores para poder ficar com o bilhete e depois descobre que o bilhete é uma farsa. Na verdade, é uma compra de bilhete premiado? Na verdade, um outro assunto.
às vezes é chato. Eu posso dizer para vocês, mas não posso dizer na delegacia. Sim. Mas a maioria das pessoas que estão assistindo a gente, que já foram vítimas, vai botar a mão na consciência que elas participam e muito ao golpe. Sim. Pelo aspecto, eu não sei se a palavra ganância ela é muito pesada, mas as pessoas tentam levar uma vantagem e acabam quebrando a cara usando uma expressão bem popular. Então, no caso desse da compra premiada, então, digamos, seria um bilhete de tipo 1 milhão, 2 milhões, e a pessoa oferece para vender por 100 mil, por 200 mil. 500 mil, E aí, 600. e aí a pessoa vislumbra uma possibilidade de ganho, não é assim? Vislumbra, Isso. Poxa, Eles peraí. começam a barganhar, né? É mil, aí depois, não, aquela outra pessoa que tá do lado, não, faz para ela aqui, que ela tem dinheiro, mas nós, 500 mil, 400, aí a pessoa acaba. Porque, na verdade, é o dono do bilhete e mais uma ou duas pessoas para fazer a cabeça. Só que ela não sabe que são 3 pessoas, digamos assim, fazendo uma engenharia criminosa contra ela. É. Então, Luiz, perceba, esse golpe, na verdade. Diferente do que a gente é um golpe que a vítima está tentando aí, é convencida de que está fazendo um excelente negócio comprando um Não bilhete tá. que vale Não tá. milhões por Não tá. 100 mil, 200 mil, Não né? tá. Seria isso. É. Tem um outro golpe que eu vi falar recente, que é o golpe do nude. Como é que funciona? Já teve algum caso do golpe do nude? Como é que funciona isso? Já, vários casos aqui na delegacia, vários Muito casos. interessante. E por exemplo, como eu diria para você, que a vítima desses golpes, ele tem medo de ir até a delegacia. Normalmente um cidadão está em casa com seu e-mail, de repente recebe uma mensagem de uma senhorita, né? Aí senhorita normalmente muito bonita, começa a bater papo com ele, brincar. Ele inicialmente começa também a brincar com ela. Ele Ela super manda... animado, né? Ah, super animado. Ela manda uma foto mais sensual. Depois depois da sensualidade, ela manda uma foto erótica. E começa a travar, digamos assim, um diálogo um tanto quanto, eu não sei, a palavra correta seria amoroso, mas é bem cordial, né? E dessa cordialidade, ela pede que essa pessoa mande também um nudes. É por isso que chama golpe de nudes, né? Aí a vítima manda um nudes e posteriormente, um dia ou 2 depois, aparece um tio, um pai, e descobre a face e liga para essa vítima dizendo que é parente dela e que é da polícia, que ele é um pedófilo, não sei o quê, e começa todo um aspecto de extorsão e de chantagem. Então, tenha cuidado com receber esse tipo de O criminoso está na posse dessa foto da outra pessoa mano. e começa a chantagear que vai distribuir essa foto, que é para ele realizar pagamentos, para quê? E essa pessoa, normalmente, ela, como eu falei anteriormente, ela é estudada, ou seja, na rede social dela. Então, normalmente, as duas Tomada vítimas pela que eu emoção. tive, o cara sabe que ele tem filho, ele sabe que ele tem uma esposa, consegue o telefone da esposa e liga para a esposa e pede para falar com ele por esse telefone. Você imagina o terror, né, que essas pessoas passam. Eu acho muito importante a gente chamar atenção para esse início do golpe, né? Como esse golpe se inicia, como é feita essa engenharia social do estudo do criminoso para que ele consiga aplicar esse golpe. Então, ele, de fato, faz um estudo antecipado ali. Pormenorizado, específico, para entender o perfil daquele consumidor, para entender como é a vida daquela pessoa, para, assim, aplicar o golpe da maneira correta, né? Persuadindo. Então, a gente está numa era onde as pessoas valorizam cada vez mais as relações por meios sociais, por telefone, por internet. Então, estamos cada vez mais inseridos nesse meio digital, onde se dá essa importância de compras e de contratações por telefone. Então, isso tudo ajuda a prática do golpe. Né? Não, e as pessoas hoje postam tudo nas redes sociais, né? Você posta quem é o seu cachorrinho, é o livro aberto, seus filhos, né? Os nomes, tá tudo lá na rede social, né? Tudo. Assim, é como o senhor bem disse, o criminoso ele estuda antes, ele não vai no escuro, não é? Ele já vai criando maneiras e mecanismos, sabendo como chegar e como abordar e talvez qual seria o crime mais eficaz em relação àquela pessoa. Verdade, até o ladrão de rua, aquele ladrão chulé, como a gente chama, que assalta, ele estuda o perímetro que ele vai cometer o roubo ou o furto.
Tenha certeza do que eu estou te falando. É. Eu gostaria de salientar para o doutor, como o doutor me falou anteriormente, que trabalha muito na área empresarial, tem um golpe muito comum que chama-se o golpe do boleto. Eu gostaria de falar aqui até para o senhor difundir para os seus clientes. Sim. Normalmente você tem uma conta da pagada da empresa e quando falta algum boleto, às vezes eu não posso precisar se esse boleto que faltou já faz parte da estratégia criminosa, mas normalmente as pessoas que trabalham em conta da pagar entram no site da empresa solicitando, só que entra no site falso. Sim. E lá o pessoal oferece um boleto, né, com código de barras falso e acaba pagando para os meliantes. Tem que ter muito cuidado quando requisitar a segunda via de boleto. Muito cuidado. Sim, sim. Tem que verificar nesses casos de boleto quem é o destinatário, né, do valor. É importantíssimo que toda vez que realize pagamento via boleto, verifique quem está recebendo esse valor. Porque o golpe do boleto é exatamente isso. É você transferir, pagar um boleto que vai para um terceiro, não para a instituição bancária. Não, é interessante falar em golpe do boleto. Eu não me lembro exatamente como era, mas no caso de uma instituição de ensino, acontecia, tipo, o aluno puxava o boleto, acho que o bandido instalava um código malicioso no próprio computador do aluno, o aluno puxava o boleto, só que o boleto muito comum em condomínio também. Não, o boleto não vinha da instituição, o boleto vinha exatamente de uma entidade criminosa que mandava o boleto, ele pagava e depois ele ia para a instituição, não, mas tá pago, mas não pagou. Ou seja, ele caía num golpe exatamente por isso, porque um programa malicioso tinha sido instalado no computador dele, é como o doutor falou. Condomínio também é muito comum. Condomínio escola, também, né? Condomínio, universidade, muito, muito, muito comum. Pois é, como subestimar, né? Não, e aí vem o perigo de abrir arquivo no computador, né? Esses arquivos que vêm de Também conheço muitos casos de link, execução de link. É porque nesse golpe do motoboy, eles convencem a pessoa, e eu tenho aqui até uma história para contar de uma pessoa que caiu nesse golpe, que foi o seguinte, cidadão ligou para essa pessoa, né? O criminoso ligou para essa pessoa, e aí confirmou, e aí veja... confirmou, disse, se eu fez tal compra assim, e aí essa pessoa tinha dados, e aí é que vem aqui, doutor, como é que a administradora de cartão de crédito deixa vazar dados do cliente? Eles invadem, não sei se eles invadem o sistema da administradora, porque tem casos que o bandido, quando liga, ele tem dados verdadeiros daquela pessoa, de compras que ela fez. Nesse caso, por exemplo, ele disse, o senhor comprou tal dia assim, em tal lugar assim, comprei, confirma essa compra? Confirmo. O senhor comprou tal dia, assim, em tal lugar, ele confirma. Então, falou de várias compras verdadeiras. Veja, isso cria uma relação de confiança, né? Isso cria uma relação de confiança. Depois de citar várias compras verdadeiras, aí o meliante começa a citar compras inexistentes. O senhor comprou tal dia, assim? Não, essa eu não comprei, não. O senhor comprou tal dia, assim? Também não. E olha a criatividade. Então, o senhor precisa, aí eu não sei como talvez o doutor possa explicar, o senhor precisa ligar. O senhor pega o seu cartão de crédito, ligue para o número que está no verso do seu cartão de crédito. Nesse local tem um atendente deles que vai atender. Agora, como é que a pessoa liga para o número que está no verso do cartão de crédito e cai na central dos meliantes? É isso que eu não entendi, porque essa pessoa ligou para um número que estava no verso do cartão. Veja que, nesse caso, o bandido... Ligou para o número do verso? O golpe não teve sequência naquela ligação, não. Olha só o bandido, como foi isso, o senhor vai pegar o seu cartão de crédito, olha o número que está no verso e ligue para o número que está no verso do cartão de crédito, que isso vai cair na nossa central de relacionamento com o cliente. E assim ele fez. Quando ele ligou, eu não sei como é que eles fazem esse redirecionamento, porque na hora que ele liga, ele achando que está ligando para o banco, mas cai em uma outra central. E aí que começa todo o golpe. Só que veja que nesse caso é um golpe que o sujeito é induzido, primeiro porque o meliante tinha dados verdadeiros de compra dele, depois ele ligou para o número que estava no verso do cartão de crédito. Então é difícil você desconfiar. Você compreende que esse é um golpe mais sofisticado? Queria que o doutor falasse um pouquinho, doutor, sobre esse golpe e o quanto ele tem ocorrido. Olha, esse golpe ele já aconteceu muito. Mas não com essa característica do telefone. Normalmente, o que eu tenho conhecimento, o telefone, a central, é o telefone deles, não o que está no cartão. Entendeu? Sim. Eles fornecem um cartão e tem uma pessoa lá atendente que vai falar com aquela voz maravilhosa, aquela voz igualzinha do pessoal que atende no call center dos bancos, e induz ele ao erro. Mas eu diria que esse golpe, assim como nós não falamos aqui, os golpes mais... digamos assim, que teria o maior número também, que são os golpes do OLX. O quê?
OLX. O LX, como é que acontece? É importante que a gente É, saiba, né, OLX, o que está né? acontecendo. Esses dois golpes seriam golpes que eles têm já uma duração de 6 anos. Mas eles ficaram, digamos assim, cresceram muito durante os últimos 4 anos. Hoje em dia, todos os dois estão em decréscimo. Ah, é? Ou seja, as pessoas acabam se conscientizando e não caem nesse tipo de golpe. O golpe Eu do acho que é a melhor OLX, forma, né, de se o golpe do conscientizar, OLX, saber que ele existe. ele tem uma engenharia que seria o quê? Ele não acontece, né? Mas não acontece, por exemplo, 10 queixas na delegacia, 8 eram OLX, né? Sim. Hoje em dia não chega a ser mais 8, é 2 ou 3. Você anuncia uma casa, você anuncia um carro, você anuncia uma lancha, você anuncia um apartamento, você anuncia qualquer bem, seu móvel ou imóvel para vender. O bandido vai lá, pega esse anúncio seu, faz o mesmo anúncio na OLX, com a mesma foto do seu carro, com a mesma foto de sua casa, né? Você não está lá acompanhando o que está na Acontece. OLX, né? Aí o consumidor chega lá no OLX, vê, digamos assim, iPhone, pronto, um iPhone, que eu estou vendo um iPhone bonito da doutora ali. Então, ele acompanha, copia, por exemplo, dá um exemplo, um carro está com um exemplo real. Uma Toyota, modelo SLX, se eu não me engano, ela custava 84 mil na época. Foi o primeiro golpe da LX que eu conheci, foi esse, 84 mil. Né? Me perdoe, custava 100 mil. Ou a pessoa estava vendendo por 100 mil. Sim. Então, essa mesma LX, esse mesmo carro foi vendido na LX por 84 mil. 16 mil reais a menos. E na negociação que foi feita, o rapaz acabou deixando, o bandido deixou por 80 mil. E orientou que esse comprador fosse ver o carro realmente, que estava no lugar, deu o nome da pessoa, só que orientou que para manter aquele preço, é que a doutora falou da conversa bonita, essa conversa até por telefone, né? Né? Orientou que ele fosse lá, mas não falasse nada do preço. E orientou ao vendedor desse carro que também não falasse nada do preço. Ou seja, uma pessoa vai olhar o carro, não discute preço, e a pessoa vai vender, não discute o preço. Todas as duas querendo levar vantagem. A primeira porque queria pagar o carro mais barato. E a segunda porque estava crente que ia vender o carro pelo preço cheio de 100 mil. Sim. Ou seja, essa pessoa de 100 mil ficou esperando os 100 mil, nunca recebeu, claro. E o cara que queria comprar mais barato pagou 80 mil na conta de um meliante. Quando ele foi buscar o carro, o cara disse, pô, mas eu não recebi nada. Aí foram para a delegacia. Aí, esse é um dos tipos de caramba, e as duas vítimas, e aí um parece... Contribui para o crime. Pode, como é que pode, né? Ou seja, você tem um BO onde duas pessoas são vítimas, né? Pois é. E o terceiro. E um achando que o golpista é o outro, né? Porque nesse caso um pensa que o golpista é o outro. Exatamente. E o terceiro, que é o bandido, cai nessas contas que a gente está falando, que eu acho que tem que ter um trabalho do governo federal, alguém tem que pensar uma coisa de uma forma, porque esses golpes continuam a acontecer de conta. Só mudam as modalidades de crime, o modus operandi, né? A notícia boa é que a única forma da gente se prevenir é tendo conhecimento mesmo desses casos, né? Para saber que eles existem e para saber que a gente pode se prevenir. Cautela, Dona. Tem que ter cautela em qualquer coisa que você faça. Tendo cautela, tendo cuidado nas ações e não fornecendo dados bancários, não fornecendo dados pessoais, sempre conferindo a origem de quem está falando com você, de quem está solicitando seus dados. E também informar que nada está perdido também. Nada está perdido. O consumidor que sofre esse tipo de golpe, ele pode entrar com ação judicial e solicitar a restituição desses valores ou a restituição do limite do crédito utilizado pelos criminosos através de uma ação judicial, responsabilizando o banco
sobre esses golpes. Agora, a gente tem que analisar o seguinte, depende da circunstância também, né? Também, Depende, não é, depende da circunstância, porque não é qualquer, Doutor, não é? Depende muito da circunstância. Meus doutores me permitam, hoje, um delegado como eu que assiste televisão de vez em quando, eu vejo essas eu vou chamar de propaganda, mas eles colocam como informações ao público feito pelas instituições bancárias, né? Isso aí, normalmente, é porque eles, em algum momento, eles foram, como a doutora falou, foram responsabilizados. E passou a ter um pouco de preocupação, né? Mas pode ter certeza que a grande maioria das ações, pelo meu conhecimento que eu tenho, os bancos acabam negativando. É porque eu falei, depende muito da circunstância. Né? Porque tem situação, ó, repare, tem situação, a situação que eu falei mesmo, que o mediante tinha dados verdadeiros de compra, certo? A maioria dos casos eles têm. Ou seja, de alguma forma aí o banco negligenciou no dever de guarda dos dados do cliente, tá? Então, assim, tudo é muito relativo, depende muito da circunstância. Agora é o que Luísa falou. O que é mais importante é prevenir, né? A prevenção é conhecer os tipos de fraudes que estão acontecendo. E a melhor coisa é se prevenir, tá? A melhor coisa é se prevenir. E, claro, se caiu no golpe, agora é buscar a delegacia, é buscar verificar como é que aconteceu o golpe e buscar as providências necessárias. E, se for o caso, até uma ação judicial, né? Como eu disse, a depender da circunstância. Tudo vai depender muito da circunstância em que as coisas aconteceram. Né? Perfeito, perfeito. Cabe ao advogado fazer uma análise minuciosa daquele caso, né? Verificar quais foram as condições que aconteceram aquele golpe e verificar se não houve culpa exclusiva da vítima, que é um excludente da responsabilidade, né, do banco. Se ficar evidenciado ali que o consumidor teve culpa exclusiva para que aquele golpe acontecesse, o banco não se responsabiliza para devolver. Então, é importante que vocês saibam desses golpes para evitar que vocês contribuam para que isso aconteça. Teve uma coisa, um tempo desse atrás, ó, eu tenho um grande amigo, e ele me disse que ele caiu num golpe, alguém ligou para ele dizendo que era o primo dele, e ele achou que era o primo, dizendo que era o primo dele, estava numa cidade e tal, passando, o carro deu um problema, estava no mecânico. Como? Eu não sei como é que esse golpe não, ele disse que ele depositou um dinheiro, e ele estava revoltado com ele mesmo, ele falou pra mim, mas Habib, como é que eu caí nesse golpe? Como é que eu caí? Eu tô aqui indignado porque eu caí. Eu tô me sentindo idiota, verdadeiro idiota. É o golpe do carro quebrado. Como é isso? Como é esse golpe? Na verdade, assim, a vítima está na sua residência quando recebe uma ligação. Né? Normalmente são pessoas idosas também. Mas esse até não é idoso. Não é nem idoso. Recebe uma ligação de uma pessoa que normalmente é parente, né? E diz que está com o carro quebrado e pede que está no lugar ermo, não sei o que precisa que seja feito um Pix para a conta de uma pessoa, e essa pessoa seria a pessoa responsável pelo conserto do carro. Ele acaba fazendo esse depósito e não existe carro quebrado nenhum. Agora, o que é interessante nisso, né? Nos 3 ou 4 golpes que já apareceram lá na de carro quebrado, então eu perguntei à pessoa, e a voz? E a voz, né? Ah, mas a voz era muito parecida e estava nervoso, não sei o quê, com pressa. Então, e a voz? Eu perguntei, pô, mas a voz? Porque interessante. Esse mesmo se passou pelo primo desse amigo contador. Normalmente a voz é parecida. E disse que aí ele depositou, acho que estava depositando na conta do mecânico, né? Que precisava consertar o carro, era a conta do mecânico. E aí ele deposita, quando depois é que ele se toca de ligar pro primo dele. Esse eu não, depois, cara. Depois transferido. Eu não, ele já tinha caído no golpe, entendeu? Já que a gente está falando em golpe, eu acho importante a gente fazer uma colocação, o doutor falou no início, mas depois a gente acabou não tocando. O golpe normalmente dos clientes de advocacia, que está muito comum. Normalmente o que acontece são ações coletivas, né? Sempre ações coletivas, os grandes golpes, né? E que a pessoa, inclusive muitas vítimas médicos, né, de ações coletivas, pelo menos 3 ou 4 chegaram na delegacia da Pituba, no qual essas pessoas recebem uma ligação de um escritório de advocacia,
dá o número do processo, que é o número do processo que essa vítima teve, e fala para ela que ela vai receber o valor, de certa forma são valores compatíveis com o valor que essa pessoa teria a receber, mas que para esse fim teria que fazer um depósito adiantado das custas para a liberação e dos parte dos honorários. Normalmente a pessoa doida para receber esse dinheiro também faz esse depósito. Importante que as pessoas, se tiverem ações coletivas, procurem falar, ouve essa pessoa, mas fala com o escritório, com aquele advogado que contratou, que está responsável pelo andamento do processo, para evitar esse tipo de golpe. Doutor, que bom que o senhor tocou nesse assunto. Que bom, que bom. Como foi importante o senhor tocar nesse assunto. Porque isso acontece. O nosso escritório já foi vítima desse procedimento. Para a sorte do nosso cliente, foi assim: um meliante ligou-se dizendo que era um advogado da Habib Advocacia, se passando até por mim, na verdade, se passando por mim. E disse que estaria no fórum para liberar um alvará e que precisava pagar as custas. E aí, a sorte é que... E passou o Pix, A sorte é que o cliente... E outra coisa, não foi só um cliente, não. Foram... Esse meliante abordou, na sequência, alguns clientes do nosso escritório. Mas a sorte é que os clientes confiaram e mantiveram contato com a nossa central de atendimento, né? Mantiveram contato lá. E aí, foi aí que a gente constatou. Inclusive, nós imediatamente fizemos um boletim de ocorrência. Eu lembro que a própria minha secretária ligou para o número que ele tá, do meliante, certo? Ligou para o número. E aí, tipo assim, deu um esporro. Ele atende a isso, a nossa deu um esporro. Resultado, que eu quero dizer aqui, que é importante, realmente, o que o senhor falou aí, ó, cliente de escritório de advocacia. Primeiro que escritório de advocacia nenhum liga e passa Pix para depositar, para liberar o alvará. Nenhum escritório de advocacia faz isso. Nenhum escritório faz isso. Então, assim, você que é cliente de qualquer escritório de advocacia, de qualquer advogado, se receber qualquer ligação de alguém se passando por seu advogado e dizendo que precisa fazer um depósito urgente, não acredite que é golpe. É golpe. Ligue para o seu advogado, converse com ele, porque com certeza é golpe. Isso está acontecendo muito. E outra coisa é que eles pegam o número de processo, porque o processo é público. No diário oficial tem lá o nome do advogado, né? Tem o nome do advogado, está na internet. Então ele vê o nome da parte, o nome do advogado, ele vê tudo. Então ele sabe tudo do processo. Ele estuda o processo, inclusive, porque o processo é público. Então quando ele fala com o cliente, ele fala sobre o processo com propriedade. Mas desconfie que é golpe, porque advogado nenhum pede dinheiro, não pede não. Assim, para pagar custo urgente, de hipótese nenhuma. Até porque normalmente quando tem custo a pagar, se emite o DAS e o cliente paga o DAS lá das custas oficiais, né? Não existe essa coisa de depositar, de fazer Pix na conta de ninguém, não. Mas foi muito bom, viu, doutor, o senhor abordar isso. É um tema atual. É um tema... É um golpe antigo, mas que até hoje continua sendo praticado. Hoje tem maior incidência, né? Hoje tem muito. Em grandes escritórios de advocacia, já fui procurado por vários escritórios de advocacia falando sobre isso. E eles escolhem exatamente os grandes escritórios de advocacia para se passar pelos. Sabe, eles escolhem? É assim que eles fazem. É incrível. Passa a autoridade, né? O grande escritório. Exatamente. Mas são muitos golpes, não é? São muitos. Já que você está falando muito golpe, eu gostaria de falar de um aqui. Esse golpe ele atinge uma camada da população muito pobre, que é o golpe do consórcio. Golpe do consórcio. Como é esse? Muita gente na área de consórcio não vai gostar do que eu vou falar aqui agora, mas como é que é o golpe do consórcio? Você tem grandes consórcios no Brasil, né? A maioria dos grandes consórcios no Brasil eles estão no estado de São Paulo, Rio, Porto Alegre, né? E eles têm representantes, alguns representantes sérios. O que é que esses representantes fazem? Vendem consórcio, né? Mas tem uma série de bandidos, eu vou falar assim, porque eu realmente tenho gerido esse tipo de gente, esse tipo de golpe. Ele não escolhe as vítimas, normalmente são pessoas pobres. De baixa instrução. De baixa instrução. Chamam, botam na rede social, Facebook, né? Facebook, trabalho muito no Facebook, muito mal eu sei que é o Facebook. Eu lembro de Facebook lá atrás, outro dia eu descobri que ainda existe. Inicialmente ele oferta, né? O produto, né? Oferta o produto, mas é o que eu estou te falando, voltando aquilo que a gente falou anteriormente. Um produto
vou dar um exemplo, ele dá um carro, normalmente são carros usados, né? Costa, ano 2020, esse carro custa, digamos assim, 25 mil, ele está lá por 20. E faz financiamento do carro, facilita, papapá. Sempre é o carro com valor abaixo e com financiamento. Financiamento. A pessoa vai lá, vê o carro, né? Vê esse carro, entra no carro, liga, cria aquela expectativa de ter aquele bem. Eu estou falando um caso de carro, de ter aquele bem, de carro, moto. Tudo isso aí já aconteceu na 16ª delegacia. E cria aquela expectativa. Aí ele diz, olha, você tem que dar uma entrada, você tem que botar, eu tenho 10 mil, você vai dar uma entrada de 10 mil e vai financiar o restante, aí faz um cálculo lá, diz, não bota no papel, só de boca, tá certo? Aí leva essa pessoa, incauta, dá um Pix, essa pessoa paga, às vezes até em nome da empresa mesmo, dessa representação, até em nome da empresa. Não escondem a cara em nome da empresa. Essa pessoa faz esse depósito de 10 mil para financiar o resto. Aí quando ele entrega o financiamento, na verdade não é um financiamento, é um consórcio. 48 vezes, 60 vezes, uma infinidade de coisa, né? E então, eles estão chegando a um nível que quando a pessoa está naquela expectativa de que vai realmente ter o bem, eles não gravam. Olha, para você levar isso, você tem que dar uma escrita para a pessoa ler e gravar. E dessa escrita tem consórcio. Aí eles gravam e a pessoa lê aquilo dizendo que está adquirindo consórcio. Mas daquilo eles falam que é só uma proforma. O que vale é o que eles conversaram lá. Quando a pessoa paga e vai receber o carro depois, não recebe o carro e eles dizem que a pessoa sabe que é consórcio. A problemática então, é importante dessa... que quando vocês forem fazer qualquer tipo de consórcio, tenham muito cuidado. Muito. A problemática desses casos de consórcio estão na assinatura do contrato, né? O cliente, ele lê o contrato, que geralmente tem uma ou duas vias. Mas o contrato só é dado para essas pessoas lerem depois que ele faz o Pix. Às vezes Não é antes. Não é antes. Depois que você paga, é que você vê o contrato de consórcio. Antes de você pagar, deve não lhe mostra. Teve uma coisa, doutor, que aqui também é muito importante, é que o que eu percebo, certo? Principalmente o brasileiro, de modo geral, ele só procura o advogado depois que o problema está instaurado, tá? Ele só procura o advogado depois do problema já instaurado. Ele não procura o advogado de forma preventiva. Quer ver uma coisa? Quando você vai comprar um imóvel, é importante que você conte com a assessoria de um advogado na hora de comprar um imóvel, sabe? É importante que você conte com a assessoria de um advogado. Sim, você vai vender, também é importante contar com a assessoria de um advogado. Sabe, eu já vi uma certa feita, já tem tempo, e muito tempo, um cidadão me procurou, ele pensou que tinha comprado uma fazenda, até lembro a cidade, em Ubaitaba, uma fazenda grande em Ubaitaba. Ele achou que tinha comprado a fazenda, que tinha feito um bom negócio. Depois ele descobriu que, na verdade, ele tinha comprado uma seção de herança. O herdeiro tinha vendido uma cota dele, ele comprou uma cota da seção de herança de um dos herdeiros, que inclusive tinha menor no meio. E o cidadão, com a escritura na mão, né? Ele com a escritura na mão, achando que tinha comprado uma fazenda inteira. Você compreende? Então, os golpes acontecem em toda a modalidade. Então é importante na hora de comprar ou vender que também conte com assessoria de um advogado. É fundamental. Tem um caso recente de alguém que comprou um imóvel que era um imóvel penhorado, objeto de penhora e arrematação, inclusive, certo? E uma pessoa comprou. É um caso que eu soube desse caso recente. Então você percebe como é importante, né, procurar um advogado na hora que está fazendo negócios, de modo geral. É muito importante. Procure um advogado da sua confiança, é muito importante. Para evitar danos, né? Inclusive. Mas, Luísa, aqui eu quero te convidar o seguinte. Acho que a gente aqui conversou hoje com o Dr. ACM, certo? Aqui sobre diversos crimes que estão acontecendo. Agradecendo a sua participação, a sua presença. E, Luísa, eu quero lhe convidar para quarta-feira da próxima semana. Hoje é segunda, não é isso? Hoje é segunda.
Então, quarta-feira, quando é? Felipe, olha aí, por favor, Felipe. Quarta-feira da próxima semana, que dia é? Olha aí, quanto do mês? Dia 19. Dia 19 de julho? Então, Luiz, eu quero lhe convidar para dia 19 de julho, às 19 horas. A gente está ao vivo aqui no estúdio. E para que você traga os cuidados que o consumidor precisa ter e quais providências ele pode tomar quando ele cai no golpe. Primeiro, que assim, os cuidados que você entende, você que é estudiosa aí do assunto, Sim. para que passe uma orientação para que as pessoas evitem cair no golpe, como o doutor já muito bem colocou. E se caiu, em quais circunstâncias ela vai ter um amparo da justiça, tá? Então, Perfeito, assim, perfeito. convido para dia 19, Luísa, dia 19 de julho, às 19 horas, ao vivo, aqui no estúdio do Advogue TV. Vamos trazer sim. Mas, doutor Semi, muito obrigado. Quero parabenizar a polícia pelo trabalho que tem feito, pela atuação e principalmente ao senhor pela sua competência e dedicação ao que faz. Também a polícia valorosa, a polícia militar, que a gente sabe que enfrenta muita dificuldade, né? Eu disse que eu quero ver mais a polícia na rua, porque a gente sente seguro quando a gente vê a polícia, sabe? Na sua colocação está A gente sente certíssima. seguro, a gente Está se sente certíssima. seguro. Eu fico muito contente quando eu passo por um lugar que tem uma viatura. Eu falo, opa, pronto. Ontem, por exemplo, eu fui num evento, Salvador, não é Praça, você tem uma Salvador Praça, alguma coisa assim. Parei o carro longe. Onde estava acontecendo o evento, tinha policiamento. Mas onde eu parei o carro, não tinha. Eu falei, poxa, a polícia não tinha que estar espalhada por todo o local, inclusive para que as pessoas, quando estacionam longe, tivessem segurança de chegar até o local do evento. Você entendeu? Então, assim, a gente tem de seguro, né, doutor? Mas, primeiro, Luísa, faça as considerações, depois o senhor, doutor, suas considerações finais. Queria agradecer a oportunidade desse podcast. Para mim é uma honra dividir essa mesa com dois profissionais que eu admiro muito. A trajetória, a execução do trabalho. Então, fico muito feliz e possamos gravar mais podcasts e trazer mais conhecimento aí para o pessoal. De minha parte, eu agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Realmente, para mim, foi muito bom. Principalmente que a gente conseguiu, né, fazer algumas colocações daqui que eu tenho certeza que vão evitar outros crimes, né? As pessoas tenham mais cautela. Procure ter maior segurança quando no dia a dia, principalmente as pessoas de mais idade, né? As pessoas acima de 60 anos, que são as principais vítimas. Tenha certeza que a Polícia Civil não faz mais, e existem certas limitações que, infelizmente, no momento atual, a gente não consegue. Tá bom? Agradecer a vocês e estar sempre à disposição. Obrigada. Tá bom, doutor, muito obrigado. Tchau, E tchau. você, até a próxima.